Hoje nós vamos nos aprofundar na franquia Jurassic Park e Jurassic World, a franquia dos dinossauros que mudou o cinema para sempre. E para isso eu vou dar minha opinião de cada filme baseado em vários fatores. E por favor, respeitem a minha opinião sem me xingar de forma séria. Brincando pode me xingar. Então já chega de enrolação e começa logo essa palhaçada. Porque tudo que eu vou falar nesse vídeo foi o meu primeiro contato com a franquia, porque eu nunca tinha visto antes. Jurassic Park, de 1993. O que fala desse filme, cara? Ele é simplesmente maravilhoso, impecável. E não é à toa, ele foi dirigido pelo Steven Spielberg, então já tava garantido que ele seria excelente. Cara, esse filme ele é a mistura perfeita de ação e suspense, com cenas de perseguição dos dinossauros, com os humanos que são bem da hora mesmo, não são simples de pessoas inúteis morrendo toda hora pros dinossauros, não. São personagens importantes e cada um tem relevância e personalidade na história. E é claro que os dinossauros também são muito legais, e eles são os vilões principais por enquanto. Mas o que torna esse filme tão importante pro cinema é o CGI, o design dos personagens e os efeitos especiais são incríveis pra época. E se sustenta até hoje como um filme extremamente bem cuidado. É um filme muito bem feito e bem dirigido. Eu já disse, Steven Spielberg não tinha como ser ruim. E tudo isso uma ideia aparentemente simples de brincar de rever dinossauros, libertar os mostrando das consequências. Mas é algo muito bem feito e extremamente divertido. Eu já disse, as cenas de ação são massas, os personagens são funcionais, tornando Jurassic Park um filme impressionante e inovador. Jurassic Park 2, de 1997. É claro que depois do sucesso tremendo que o primeiro filme fez, mais do que na cara que ia ter o 2. E, bem, ele é muito bom também, mas não é nem comparável com o original, nem de longe. Os personagens novos são bons, mas muitos personagens do primeiro filme não aparecem nesse filme. Isso pra mim foi bem paia, sendo sincero. Além de ser bem mais clichê do que o primeiro filme, com cenas mais repetitivas de personagens fugindo de dinossauro e morrendo, basicamente várias vezes, e humanos menos relevantes, diferente do primeiro que eles tinham mais importância. No 2 são mais pessoas inúteis morrendo toda hora de forma até mais cômica, e bem mais moderada em comparação ao primeiro. Mas esse filme se salva e se torna um ótimo filme por causa da direção do Steven Spielberg. Claro, continua excelente. Assim como ótimos momentos de tensão e ação, com ou sem dinossauros. Porque esse filme tem vários momentos que vão além de dinossauros atacando e tal. E os dinossauros atacando a cidade também foi épico. Sem contar que esse filme, os antagonistas não são só dinossauros, e sim humanos. Foi algo diferente do primeiro. Não sei se é inovador ou não, porque pra época tinha uma certa quantidade disso, mas nesse filme foi a primeira vez que isso acontece, nessa franquia, quer dizer. E como qualidade e diversão ainda existe nesse segundo filme, eu digo que ele é uma ótima continuação perto do primeiro, mas não é melhor. Jurassic Park 3 de 2001. Agora sim, eu diria que a partir desse filme a franquia começou a desagradar bastante, porque foi o primeiro que não teve Steven Spielberg na direção, e o filme é bem inferior aos dois primeiros. A história e a execução desse filme são muito mais, muito mais básicas e simples que do primeiro e do segundo filme, que a trama é só o personagem que some, os outros vão atrás. Na época não era tão clichê, mas considerando que os dois primeiros eram 2 horas e alguns minutos, esse filme é só 1 hora e meia, mano. E, sei lá, mano, é muito diferente dos outros. A gente vê que é um filme mais apressado, direto ao ponto. Dependendo da pessoa, isso pode ser bom. Pra quem quer um filme mais curtinho, mais rápido. Mas pra mim, não me agradou muito, não. Além do retorno de personagens do primeiro filme foi bom, até que sim. Mas eles não estão tão relevantes e tão desenvolvidos. E os novos também não são assim, então não ajuda. E outra coisa que eu não gosto nesse filme é a questão da luta do espinossauro versus T-Rex, que foi bem rápido e apressado também. Quem esperava algo mais épico com certeza decepcionou muito. E não é o filme mais original e impressionante da saga, mas por manter a diversão e qualidade de CGI, eu digo que é um filme mais ou menos, não é ruim, mas também não é bom, é na média, vai, não é ruim não. Jurassic World, de 2015. Esse filme é como se fosse o remake da saga e, cara, ele não cria o universo de forma 100% épica e com carinho do original, nem do segundo, mas melhor que o terceiro. Mas é um filme funcional, ainda assim. Ele não tem muita coisa nova, impressionante, com profundidade, história diferente e original. E tem muita coisa reciclada dos outros filmes. Claro, é um remake. Mas tem personagens legais, por mais que sejam diferentes dos outros filmes, são personagens bons até. Os efeitos e CGI são muito bons, ainda assim, apesar de ficar um pouco excessivo e artificial às vezes. Então essa parte é meio dividida. Mas não tem que falar assim, não. A história, apesar de ser bem básica, de monstros perseguindo humanos, até que é divertida, tem uma boa qualidade, cenas de ação boas, além de funcionar bem com o fanservice dos
os filmes antigos. É um filme bom, apesar do Indominus Rex ser um lixo total, é um filme bom, e é isso que importa. Jurassic World Reino Ameaçado de 2018. O que tem pra falar desse filme? Por mim, ele é definitivamente um dos filmes que existem, mas calma que eu vou explicar. Eu vou começar pelos pontos negativos que vai ser mais fácil. Assim, esse filme tem os personagens assim meio fraquinhos. Tem personagens bons sim, mas os novos principalmente são bem chatinhos, sendo sincero. Cai naquele mesmo negócio de ser humano, fugindo de dinossauro, quase sendo morto, com cenas tensas deles tentando escapar. Sendo sincero, não são nem cenas tão tensas assim. Além de subtramas deles também não serem muito convincentes. Sem contar que a história desse filme é mais do mesmo, em resumo, mais do mesmo. Ao invés dessa trama aí de dinossauros no parque, ele prefere focar nesse negócio aí de humanos fugindo de dinossauros, morrendo, ou escapando, morrendo, escapando, morrendo, escapando. Fica meio repetitivo, é isso que esse filme é, repetitivo. Mas é um filme que mantém a diversão, pelo menos. Ele tem cenas de ação boas, eles têm momentos de aventura bons também, e alguns momentos de comédia bom também, claro. E a ideia de um vilão humano que quer vender os dinossauros, sendo meio um capitalista, ganancioso, até que é interessante, mas não foi um vilão tão bom assim, comparado ao do segundo filme do Jurassic Park, por exemplo. E o que carrega esse filme pelas costas são, obviamente, os dinossauros, que são muito bons, muito bem feitos e muito da hora de ver eles perseguindo os humanos, por mais que seja genérico. Mas ainda assim, eu sinto que esse filme não me deu o mesmo entusiasmo em comparação aos outros. Pra mim foi bem mais fraquinho. Mas calma que vai piorar, se acalme. Jurassic World Domínio, de 2022. Gente do céu, que chato foi ver esse filme do início ao fim, não tava aguentando não. Eu digo com perfeita segurança que a única coisa que eu consigo admirar nesse filme é o CG dos dinossauros, que é sempre muito da hora. Mas tirando isso, ver esse filme do início ao fim foi só pra trazer esse vídeo, porque, pelo amor de Deus, o filme chato da desgraça. Pra começar, o problema óbvio desse filme são os gafanhotos. Que o foco nem é mais dinossauro, é gafanhoto atacando as cidades, cara. O que tem a ver gafanhoto com Jurassic Park? Pelo amor de Deus. Além de, claro, essas ideias de clonagem, subtramas dos humanos, que não acrescentam nada, só deixam o filme cansado, entediante de assistir, você nem se interessa por nada. E deixa os dinossauros bem menos perigosos e bem menos marcantes nesse filme. Eu sei que esse filme também tem o retorno de personagens antigos dos filmes clássicos, mas minha nossa senhora, não serviram pra nada. Quero dizer, não é que não serviram pra nada, mas eles, sei lá, mano, não era necessário eles estarem no filme. Eu sinto que eles só apareceram pra encher o filme de personagens, pra no final terem pouco desenvolvimento e serem retratados como heróis perfeitos. E personagens genéricos e chatos só pra dizer que o filme tem vários personagens, sendo que todos, sem exceção, são bem esquecíveis e mal construídos. E eu digo que ele só entretém um pouquinho nas cenas de ação. E até nesses pontos ele é ruim porque são muito poluídas de efeitos especiais. E ainda nem são tão tensas e divertidas quanto nos outros filmes, por serem muito exageradas também. Resumindo, Jurassic World Domínio é um filme que você vai assistir só se você for muito fã da franquia e quiser maratonar tudinho sem deixar nada passar. Só que se você quiser ver filme bom, recomendo não, cara, o filme péssimo. Jurassic World Recomeço de 2025. Depois do quão datado o Jurassic Park ficou, eu já nem tava mais esperando tanto assim desse filme, até porque as críticas nem estavam tão boas assim. Mas como alguém que até que gosta dessa franquia, eu fui dar uma chance e eu fiquei um pouquinho surpreso, mas ao mesmo tempo não me surpreendi tanto assim não, porque, cara, esse filme é basicamente mais do mesmo. A história é basicamente muito repetitiva, de humanos fugindo de dinossauros enquanto eles tentam fazer umas coisas absurdas de DNA e clonagem, que é algo que já tá bem estranho também, bem datado, sei lá. Continua com cenas repetitivas de humanos morrendo, fugindo, morrendo, fugindo, morrendo, fugindo, sem muita inovação nisso aí também. Além de, claro, personagens novos como principais, que eu também achei eles, sei lá, bons, mas alguns outros ruins. Mas é claro que é feita pela Scarlett Johansson, uma das melhores de longe. Porque Scarlett Johansson, Mas é claro que esse filme tem seus pontos positivos que salvam a edição filme ruim. O visual dos dinossauros é muito bom, como sempre, tá muito bonito, apesar de ser um pouco artificial algumas vezes. E as cenas de ação também são muito boas, muito divertidas, que tornam o filme bem vivinho, bem um entretenimento bom, mas também é mais do mesmo, cara. Essa franquia já tá toda desgastada, não tem mais o que entregar. O que começou sendo uma franquia de tensão,
suspense e aventura de dinossauros com uns temas profundos e cenas de ação épicas, virou basicamente pessoas morrendo toda hora pra dinossauro enquanto foge, além de clonagens e brincadeiras com DNA que nem tem mais tanta a ver assim com o Jurassic Park. O que esperar agora? Os dinossauros indo pro espaço? Sei lá. Só se eu sei é que Jurassic World Recomeço é um dos filmes que existem. Mais o mesmo, mas não chega a ser ruim não. Забуду имя любимое мое, твое имя на имя любимое мое. Забуду